Meus pequeninos e pequeninas, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a peça mais forte do jogo de xadrez. Sabe que peça é essa? Vou dar outra dica. É a única peça mulher que temos no jogo de xadrez. Sabe qual é? Não? Vou dar outra dica. Os poderes dela é uma mistura dos poderes da torre com os poderes do bispo. Isso mesmo, é a mulher da realeza, que muita gente chama de rainha, o que é verdade. Pode ser chamado de rainha também, mas o nome certo no português é dama. E depois a gente vai aprender um pouquinho mais por que é isso. Na verdade, na aula sobre a linguagem do xadrez, vocês vão entender um pouco mais por que o nome não é rainha e sim dama, apesar do inglês ser queen, que traduz no português seria rainha ou dama, né? Mas, enfim, dito isso dito, hey ho, let's go! A dama é a peça mais forte do jogo de xadrez e ela vale 9 pontos! 9 pontos! 9 pontos! Uau, é muita coisa. Quer dizer o quê? Se a peça que vale menos tem poder, a que vale mais tem mais poder. Então, quem tem mais poder? O bispo ou a torre? Você lembra? O bispo vale 3, a torre 5. Então, a torre tem mais poder do que o bispo. Agora, a dama tem mais poder do que a torre? Ou a dama tem mais poder do que a torre e o bispo juntos? É verdade. Vale mais pontos. Vamos lá. A dama. Por que ela é uma peça tão forte, André? Não entendi. A dama é uma peça muito forte pela seguinte razão. Tá vendo essa mulher? Ela é uma rainha, uma dama da época medieval. As rainhas ou damas, elas tinham muito poder também. Apesar de ser o rei quem mandava, se a dama chegasse nos ouvidos do rei e pedisse, ó, faz isso ou faz aquilo, muito provavelmente o rei iria conceder esse desejo a ela, porque ela é a mulher que domina o coração dele. É a mulher que ele ama. Então, se a mulher pede, ele vai acabar concedendo. Então, isso acontecia para muitas coisas, né? Acontecia como compra de terras, como compra de roupas, como execuções, como ordens. Ele acabava também, muitas vezes, ouvindo o conselho da mulher e tomando algumas decisões. Por isso a dama tem tanto poder. Tá? A dama, ela fica do lado do rei, assim como numa realeza. Temos a dama branca e a dama das peças pretas. Tá bom? A dama começa numa letrinha, tá? Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem, ó. É o D de dama. Olha lá, ó. D. A dama sempre começa na coluna D, que é D de dama. Então, sempre que você for posicionar sua dama, lembra disso. D de dama, tá? Que é a casinha que a dama ela começa o jogo. Como eu falei, a dama é como se fosse a mistura dos poderes do bispo e da torre, a mistura dos dois. Lembra, a torre ela anda para cima, para baixo, direita, esquerda, enquanto os bispos andam nas diagonais, tá? Seja diagonal para frente ou diagonal para trás. Mas tem uma coisa muito legal também na dama, que é o seguinte, que ela, como eu falei, ela pode andar frente, atrás, um lado para o outro e diagonais. Pergunta, nessa casinha central que essa dama está nesse momento, até quantas casas ela consegue atacar ao mesmo tempo? Vou dar 20 segundos para vocês contarem quantas casas, lembrando cada quadradinho é uma casa, a dama consegue atacar ao mesmo
tempo. Valendo! Tempo esgotado. Quem disse 20 errou. Quem disse 10 errou. Vamos contar, ó. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 casas ao mesmo tempo. É força ou não é? Mas isso pode mudar, ó. Se ela tiver no cantinho, ó, ela já ataca menos, ó. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eita, André! Que é isso que você acabou de dizer? Quer dizer que dependendo de onde a peça estiver, ela pode ficar mais forte ou menos forte, ou mais poderosa e menos poderosa? É exatamente isso. Se ela tiver, quanto mais próximo do centro do tabuleiro, do campo de batalha, mais forte uma peça fica, quanto mais nos cantos, menos forte ela fica, menos casas ela ataca ao mesmo tempo, tá bom? E a dama, professor, ela captura igual no jogo, aquele joguinho de damas que eu já joguei, e quando vira dama, ela consegue ir de um lado para o outro e captura todas as peças ao mesmo tempo, ó. Eu posso fazer desse jeito assim, ó. Tchá, eu pulo para cá e capturo esses dois peões. É verdade? Não, nananina, não. No jogo de damas é assim. No jogo de xadrez, não. Não tem como a dama pular todas as peças e capturar todas. Ou, por exemplo, se não temos esse peão, a dama fazer isso aqui, ó. Passar por cima e captura o peão, igual no jogo de damas. Não é assim. No jogo de xadrez, ó, a dama precisa... lembra que quando eu capturo, eu paro em cima da peça, ó, ela vem e captura. Então, se eu tenho, por exemplo, duas peças para capturar, ó, duas peças, ela vem capturar a primeira, tom, aí ela depois vem capturar a segunda, tom, em dois lances diferentes. São dois lances diferentes. Então, ela não captura tudo de uma vez. Nesse exemplo aqui mesmo, ó, eu tenho que fazer aqui, ó, um lance para capturar a torre, depois outro lance para capturar o cavalo, ó. 1 e 2. Professor, a dama só pode andar na diagonal das casas pretas? Não, porque a dama não pode ir para o lado, ó. Se ela vier para o ladinho, ó, toim, agora ela já pode atacar as diagonais das casas brancas. Viu como a dama é muito versátil? Versátil significa o quê? Que ela tem várias ferramentas, ela consegue fazer várias coisas diferentes. Por isso ela é a peça mais forte do jogo de xadrez, mais poderosa. E agora, para a gente fixar um pouquinho essas ideias que nós vimos na aula de hoje, nós iremos brincar um jogo chamado de Polícia e Ladrão. Você já brincou de Polícia e Ladrão? Quando eu era criança, era uma das brincadeiras que eu mais gostava e é uma das brincadeiras que eu tenho melhores lembranças da minha infância, é o Polícia e Ladrão. Que aí tinha um time que era da polícia, outro time que era dos ladrões, e os ladrões fugiam e a polícia lá pegava, levava para a cadeia que era algum lugar, etc. Era bem legal essa brincadeira. E aqui a gente vai brincar de polícia e ladrão hoje no jogo de xadrez. Imagine que a dama, no caso aqui a dama das peças pretas, ela é a polícia. Ela está na coluna D de dama, tá? Ela vai começar ali. E essas pecinhas aqui, brancas, esses peões, eram os ladrões. Eles fugiram da cadeia, você acredita? E aí você, que está com a dama, vai ser a polícia,
O seu objetivo é capturar todos os peões para que eles não consigam fugir a ponto de sumirem. Tá? Eles escaparam da cadeia, mas você não pode deixar eles sumirem para as ruas. Você tem que capturar todos eles antes, tá? Então, qual vai ser o objetivo de quem está com os peões? Chegar até o final. E qual o objetivo de quem está com a dama, que é a polícia? Capturar todos os peões para que nenhum deles chegue no final. Tá bom? Ah, professor, a dama vale 9 pontos, o peão vale 1 ponto. Já era, estou perdido. Quem está com o peão não tem chance de vencer. Claro que tem. Lembra que um peão vale 1 ponto, mas você tem quantos peões aí, ô sargento? Você tem 8. 8 peões. Então, você tem 8 pontos. Você tem muita chance de vencer. Então, não desiste. Só que tem um peguinho aqui. Ah, professor, é só chegar no final que eu vou vencer? Não. Mas você acabou de dizer que é. Calma, que eu vou explicar o cabeça de pudim. O que acontece? O peão, ele tem... Lembra que quem começa jogando sempre são as brancas? Ó, a branca joga, a preta joga. A branca joga, a preta joga. Lembra que eu falei isso? Então, se a branca jogou... Vamos lá. A branca jogou... Quantos lances a branca fez? 1. A preta foi lá e jogou. Quantos lances a preta fez? 1 também. Porque a branca jogou uma vez, a preta jogou uma vez. Quantos lances foram feitos no jogo? 1. Foi uma rodada, um lance. Então, as brancas jogaram uma vez, as pretas uma vez. Os dois jogaram uma vez. Então, foi o lance número 1. Lance número 2, joga branca, joga preta. Lance número 3, joga branca, joga preta. Ou seja, se o peão branco chegar aqui no final e a preta ainda tem que terminar o lance, não tem? Se a preta conseguir capturar, ele venceu? Não. E o jogo continua. Professor, se a preta perder a dama, se a polícia morrer, for capturada, o jogo acaba? Acaba. Então os peões brancos ganham se chegar no final, se capturar a polícia, que eles vão conseguir fugir, tá? Qual a dica que eu vou dar aqui? Tá vendo que quem joga primeiro são as brancas? Mas qual a peça a dama já tá atacando? Não é o peão de D? Então, a dica que eu dei é o seguinte, ó. Se eu avançar esse peão, ele não está protegido pelos outros? Sim ou sim? Então, se a dama branca capturar, ela vai ser capturada. Olha lá, ó. Capturou, foi capturada. Ela vai perder. Então, a dica que eu dou para as brancas é comece sempre protegendo os peões. Você só vai conseguir chegar no final se um peão ir protegendo um ao outro, ó. Porque aí, ó, tá vendo que tá sempre um protegendo o outro? Ó? Porque aí eu consigo chegar no final. Se você for tentar chegar sozinho com uma peça, ó, você não vai conseguir, porque ele vai capturar. Aí você vai tentar chegar sozinho com outra peça, ó. Aí ele vai capturar. E assim sucessivamente, ó. Tá bom? Então, de novo, a dama começa na coluna D de dama, os peões começam na fileira número 2, que é onde eles começam o jogo. Então, resumo da aula de hoje, que nós vimos que a peça mais poderosa, mais forte do jogo é a dama, que ela vale 9 pontos, que ela tem o poder somado, que é como se fosse o poder do bispo, com a torre, o bispo que anda nas diagonais, a torre que vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, e que ela só pode capturar uma peça de cada vez também, tá bom? Espero que vocês saiam muito bem nesses testes, nesses exercícios para melhorar também o jogo de vocês e até a próxima aula. Fui!